Então, boa noite a todos. Hoje é dia 21 de março. 21 de março de 2019. Então, vamos dar início aqui a nossa... Hoje é dia 21. Nossa quarta aula. Resolução. Exercícios. Unesp. Resolveram? Estão aqui? Vamos lá? Em relação à empresa individual de responsabilidade limitada, dispõe o Código Civil. Então, já marcamos o que vamos estudar amanhã. Então, Eireli é uma pessoa jurídica, né? Nós vimos isso. A Eireli, 1A, a partir do artigo 980-A. A Eireli será constituída por uma única pessoa titular da totalidade de capital social, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo, a ser integralizado em prazo não superior a 1 ano. Falou isso no 980-A? Não, falso. Tudo certo. A Eireli constituída por uma única pessoa, e essa pessoa, eu falei lá na nossa aula, natural ou pessoa jurídica. Titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente. Ok. B. A Eireli também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração? Perfeito. Parágrafo 3º, 980-A. A Eireli também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária no único sócio, independentemente das razões que motivaram a concentração. Letra C. Aplicam-se a Eireli, no que couber, as regras previstas para a sociedade em nome coletivo. Em nome coletivo? Não, parágrafo 1º. Não é o parágrafo 1º, não. É o parágrafo 2º. Não, também não é o 2º, não. É o 6º. Sexto, limitada. Sociedades limitadas. Sociedades limitadas. As regras da sociedade limitada vão ser aplicáveis à Eireli. D. Aquela questão da responsabilização, você, por exemplo, na sociedade limitada, você vai responder limitadamente ao capital social integralizado. Correto? A Eireli é a mesma coisa. Você vai responder... Você não. A Eireli vai responder até 100 salários mínimos. Então, se tiver uma dívida maior que 100 salários mínimos e não tiver ocorrido aquela situação do abuso, do desvio e da confusão, a pessoa vai ficar só mesmo com os 100 salários mínimos. Só na hipótese de abuso, aí que vai ser desconsiderada a personalidade jurídica, para que seja atingido o patrimônio do administrador, do titular. O nome... é vedada a atribuição à empresa individual, a Eireli, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem. Pessoal, parágrafo 6º. Parágrafo 5º. Poderá ser atribuída... Acho que vou colocar... Poderá ser atribuída à empresa de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz, de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculados à atividade profissional. Letra E. O nome empresarial pode ser formado... O nome empresarial da Eireli é o Pneu Pirelli, se lembram disso? Firma ou denominação, com Eireli ao final. Não sendo permitida denominação? Não, é permitido sim. Parágrafo 1º. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão Eireli após firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. Com essa questão, nós matamos todos itens pertinentes a Eireli. O que é melhor, você estudar por aqui ou você resolver essa questão? Se você resolve essa questão, você sabe tudo de Eireli. Ô, Joaquim. Pois não, Mário.
Que questão é essa? Porque eu estou aqui com o questionário que você mandou e não estou achando isso. Eu mandei 2 arquivos. Essa é a primeira. Eu mandei um arquivo de direito de propriedade industrial e depois eu mandei o segundo arquivo, que é o da VUNESP, de parte geral. Quer ver? Deixa eu mandar para vocês. São 2 arquivos. Você imprimiu os 2 arquivos? Eu imprimi um só. Eu estava fazendo isso também. A amiga Lorena me salvou hoje. Ó, Mário. Eu tava... Olha só, eu mandei 2 arquivos para você. Olha só. Vê aí no seu WhatsApp. Vai seguindo, no caso, pelo WhatsApp. Eu mandei os 2 arquivos. Vou pegar a impressora aqui, vamos mandar imprimir agora rapidinho. Tem ninguém enrolado aqui não, sabe? Você mandou agora? De qualquer forma, você segue pelo WhatsApp. Podemos continuar? Podemos, vamos. Você me mandou de novo não, né? Deixa que eu mando. Pode seguir aí, eu mando para você, Mário. Porque eu mandei tá no seu WhatsApp, Mário. Ah, tá, show. Não, eu mando de novo para ficar mais fácil para você. Pode falando aí, professor. Tá bom. É que são os últimos arquivos que eu mandei para ele no WhatsApp dele, Fernanda. Por isso que eu não mandei de novo. Tá. Em relação ao empresário e sociedade empresária. O empresário é o 2. Um empresário que institui sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresa mercantis, neste deverá também escrevê-la com a prova da inscrição originária, sendo que em qualquer caso a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada. Exatamente isso. Vamos lá, das disposições do empresário. A lei assegurará capacidade. Qual é o artigo? O empresário que institui sucursal. Considera que o empresário que exerce profissionalmente, sucursal. Deixa eu jogar aqui no Código Civil. Sempre eu gosto. Civil. É o 969. Obrigado, Ana. Isso, perfeito. 969. O empresário que institui sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público, nós sabemos que ele é estadual, né? Então, nele deverá inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário é averbada e o parágrafo único. Você sabe o que eu acho bacana? Eu gosto de marcar aqui no código, o meu Lumicolor, aquelas que já foram objeto de prova. Por quê? Eu vou observando o que está sendo pedido, né? Vou marcar o 969 aqui, o parágrafo único. Você vai inscrever com a prova da inscrição originária e você vai averbar no registro público da respectiva sede. Vamos lá, continuamos. Poderá o incapaz. Agora, nós tratamos da capacidade. Então, a letra A está certo. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Perfeito. Devendo o registro público de empresas mercantis a cargo das juntas registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, independentemente do capital social. Falso. 974, parágrafo 3º. 974 repete. Poderá o incapaz continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, pais, autor da herança. A outra situação é aquilo que nós fizemos naquele quadro. O registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócios incapazes. Não é empresário. Um empresário, ele não pode iniciar um empresário individual, por exemplo, ele não pode iniciar sendo incapaz. Ele pode apenas continuar. Vocês se lembram disso? Mas aqui, o parágrafo 3º diz respeito a uma questão específica, ao sócio. O sócio não é um empresário. Desde que
desde que, quando ela pode registrar contratos ou alterações, quando o registro público de empresas mercantis poderá, quando, qual situação? Na situação que o incapaz não exercer a administração, o capital totalmente integralizado, o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz representado. Letra C. Faculta-se aos cônjuges contratar a sociedade entre si ou com terceiros, independentemente do regime de casamento, podendo o empresário casado, mediante outorga conjugal, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Será que isso é verdade? Vamos lá, a partir do 977. Faculta-se aos cônjuges, todos juntos? Faculta-se aos cônjuges, ao Celso saiu. Contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não casados no CUB ou com separação obrigatória. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros. Liberado, pode. Desde que não casado, desde que não tenha casado no CUB ou no da separação obrigatória. Faculta-se. Faculta-se. Desde que não. Independente, isso é falso. E o 978, essa questão é difícil porque ela vai conjugando, né? O 978. O empresário casado, ele pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. O empresário casado pode, qualquer que seja o regime de bem, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa. Vocês se lembram que eu falei que nessa situação, essa condição de imóvel destinado ou utilizado na atividade da empresa, conferido, eles usam aquela palavra conferido, deve ser averbado na matrícula do imóvel. Essa condição, a lei fala que não precisa. Mas isso, no RI, isso deve constar averbado. Vocês se lembram? Eu falei sobre isso na aula. Falei sobre isso. Falou disso que teria que ter desde que tivesse uma pré-averbação nesse sentido. Exatamente. Quer ver? Registro empresarial, espécie de empresário. Vou marcar aqui espécie de empresário. Responsabilidade, gerente, prepostos. Ó. Enunciado 58 das jornadas de direito comercial. O empresário individual é o destinatário da norma do 978, que é essa que estamos tratando. E não depende da outorga conjugal para alienar ou gravar ônus real o imóvel utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia averbação de autorização conjugal à conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no RI competente, e mais ainda, não é só isso, hein? E a averbação do ato à margem da inscrição do Registro Público de Empresas Mercantis. Então, vamos ler aqui o enunciado 58 para... Ele está no 2.1.6 aí do livro. Para interpretarmos este artigo. Página 52, Fernando. Lá no final. Isso. Então, você precisa averbar no RI e você também averba na inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por cotas de responsabilidade limitada e simples a sociedade em conta de participação. Sociedade em conta de participação, ela não é sociedade. Ó, nós vimos isso. Vocês se lembram que ela é uma não personificada? Ela é, na verdade, um contrato.
e ela é tratada no 991. Nós temos a sociedade em comum. Qual é a sociedade em comum? Também é uma não personificada, 986. Enquanto não escrito, é a informação. A sociedade em comum é aquela sociedade que está em formação. E a sociedade em conta de participação, 991. Na sociedade em conta de participação, nós temos a atividade constitutiva do objeto social exercida por um sócio ostensivo em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando dos demais dos resultados correspondentes. Então, isso é falso. Isso aí ele está falando é da cooperativa e está falando da SA. A SA é sempre empresária, a cooperativa é simples. Letra D equivocada. 2 é letra E. É vedada a sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural ser constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, ficando impedida de requerer sua inscrição no registro público. Pessoal, isso é falso. Isso é falso. É o parágrafo 984, é o artigo 984. Nós falamos sobre isso. Tanto a pessoa que exerce atividade rural, quanto aquela sociedade que exerce atividade rural, ela facultativamente, caso ela queira, ela pode requerer o registro, e aí esse registro ele terá um efeito constitutivo, não será declaratório, e esse produtor rural ele passará a ser empresário rural, e essa sociedade rural passará a ser sociedade empresária rural. 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída de acordo com os tipos societários empresariais, pode, com as do 968, requerimento, nome, etc., nós falamos sobre isso hoje, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à sociedade empresária. Então, 984 também. É vedado a sociedade que tem por objeto... Não, falamos. 2, vencemos. 3. Segundo o Código Civil, o contrato social da sociedade em conta de participação, sociedade em conta de participação, ela vai ter o contrato social produz efeitos somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro confere personalidade? Vamos ler aqui. Sociedade em conta de participação. Isso é falso. Agora, salvo estipulação, obriga-se perante terceiros. Onde é o 993, professor. Muito obrigado, Fernando. O contrato social produz efeito somente entre os sócios. Isso é verdade. E a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica a essa sociedade, a esse ente. Ok, obrigado, Fernanda. 993. Cadê minha caneta? 993. Vamos, letra B. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. 978. O empresário casado pode, sem necessidade de qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis. Pessoal, olha só. Ele pode, independente do regime, alienar os imóveis. Mas ele pode também constituir sociedade, contratar sociedade. Mas no caso de contratar sociedade, não pode ser nem clube e nem separação obrigatória. Então, resposta letra B, correta. É facultada a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis na respectiva sede? Facultada? Nossa, já sabemos que isso é falso. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início da atividade. 967. Vão marcando aí, pelo menos, o artigo, né? 967. É um artigo que nós já vimos. 967. Continuamos. Na sociedade em comum,
Todos os sócios respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem aquele. Pessoal, subsidiariamente? Não. Ilimitadamente, sim. Solidariamente. Sociedade em comum. Os sócios, enquanto não escritos atos constitutivos, reger-se a sociedade, exceto as ações, exceto a sociedade anônima, né, em organização. Na verdade, assim, sociedade anônima que ainda está em formação. Observado, não é o 986. Esse é o 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. 990. Obrigado, viu, Fernando? O meu código eu mudei quando eu estava no outro código. Agora O meu tá marcado, é ruim porque você perde a orientação. Só que eu coloco assim, V de VUNESP, C de Consulplan, quando eu vou resolvendo, entendeu? Eu não marco só quando eu coloco de lápis as letras. Só IES, Consulplan e VUNESP que eu marco. Ótimo. E letra E. Poderá um incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, constituir empresa individual de responsabilidade limitada ou continuar? Não. Ele não pode constituir. Ele só pode continuar a empresa antes exercida. Não é verdade isso. Aqui na parte da capacidade, nós temos que 974. Poderá um incapaz continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz. 4. Está falando que estabelecimento é complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária, em relação ao estabelecimento empresarial. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. O estabelecimento está lá na parte final, né? A dele. Nossa. O estabelecimento, ó. Depois das coligadas, no título 3, a partir do artigo 1142. O estabelecimento, ó. É o título 3. O adquirente responde pelo pagamento dos débitos anteriores? Sim, isso é verdade. Nós vimos isso, inclusive. É 1146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. Até aí está tudo bem. Continuando o devedor primitivo solidário obrigado pelo prazo de 2 anos? Não, pelo prazo de 1 ano. Nós vimos isso, vocês se lembram? Nós temos 2 prazos, né? Temos o prazo da publicação, vocês se lembram? De 1 ano a partir, quanto aos créditos vencidos da publicação do 1144, eu ainda fiz esse esquema aqui na nossa aula. 1144, e quanto aos outros da data do vencimento. Então, na primeira parte, eu coloquei data da publicação, escrito até assim, data do vencimento, 1 ano. Falso. B. Salvo disposição em contrário, a transferência não importa a subrogação do adquirente. Não, falso. Importa. 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa. Subrogação do adquirente. 1148. Os contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal. Aí a pergunta que se faz nesse contexto: o contrato de locação tem caráter pessoal? Não. E a posição é que não tem. Não tem. Então, se você adquire o estabelecimento, qual é o nome desse contrato? Vocês se lembram? Mário, se lembra? Trespasse. Isso. Obrigado, Fernanda. Fernanda tá afiadíssima, hein? Eu estudei de tarde. Eu estudei de tarde. Estudou, né, Fernanda? Viu? Viu como é que temos que estudar? Não, fazendo ótimo. Tá explicado, então, né, Florena? Eu tô tentando pegar assim, uma síndrome da Elisa, sabe? Eu tô esforçando. Ó, então tá. Vencemos aí. Vamos adiante. Se não tiverem caráter pessoal, e o contrato de locação é considerado não caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada a responsabilidade do alienante. Então, ok. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos
translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza? Pessoal, pode. 1143. Pode o estabelecimento, objeto unitário, ser objeto unitário de direitos ou de negócios jurídicos translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Perfeito. Perfeito. 1144. Se o alienante não restar em bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes de modo expresso e inequívoco em 90 dias a partir da sua notificação? Não, o prazo não é 90 dias. O prazo é 30 dias. 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes credores. É o pagamento de todos os credores, de modo expresso ou tácito em 30 dias. Ele fala de modo expresso e inequívoco. Não, de modo expresso ou tácito em 30 dias. E não havendo autorização expressa, é aquela cláusula da não concorrência. Não falou nada. O que a lei define? Se nada foi dito, se nada tiver sido dito, o alienante não pode fazer a concorrência no prazo de 5 anos. Né? Que esse é o 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. 1147. Continuamos. Vencemos a 4. 5. O nome empresarial é extremamente relevante para o exercício da empresa. Fernando e Lorena, isso aqui vocês vão fechar. Vocês já sabem disso. Sociedade em conta de participação tem nome? Não. Eu escrevi aqui embaixo. Sociedade em conta de participação não tem nome. A sociedade poderá utilizar firma ou denominação falso. Já marco essa. Inclusive, e temos lá, né? Nós temos lá. Vamos lá na sociedade em conta de participação. No final dela, a sociedade em conta de participação, aqui, em seu nome, não é isso. Não. A questão da sociedade em conta está no nome, não está lá na sociedade do nome. É 1162. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. 1162. 1162. O nome de sócio que vier a falecer poderá ser conservado na firma social. O nome do sócio que falece, ele pode ser... Vamos lá, estamos no nome. O nome empresarial, 1155. O nome vai ser a firma ou a denominação. Ok. O empresário opera sob firma, né? Eu falei sobre isso. A sociedade. Isso aqui não é verdade, isso é falso. Agora, o nome do sócio, 1165, que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social, 1165. 1165. A sociedade em que houver sócio de responsabilidade limitada, que são aquelas duas do lado esquerdo, nome coletivo, comandita simples. São essas duas. Operará sob firma, na qual somente o nome daqueles que têm responsabilidade limitada, estou lendo 1157, pode figurar na firma, e aditando a expressão e companhia, por extenso, ou então e cia. Né? Ficam solidários e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social, porque firma social é um qualificativo da firma dessas duas sociedades, né? Que é a sociedade em nome coletivo e da sociedade em comandita simples. Tem aquela expressão, é da sociedade anônima. É 1160 parágrafo 1, que é isso que eu quero ler. A sociedade anônima, ela vai operar sob denominação, porque tem obrigatoriamente o objeto social, mais as duas expressões ao final, SA ou então CIA. Não é e companhia, porque aí companhia é diferente de companhia. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito
da formação da empresa. Ou seja, na SA, na denominação, por que pode? Porque na denominação eu posso ter como núcleo qualquer expressão linguística. Ao contrário da firma, que o núcleo é o nome de uma das pessoas que compõem a sociedade. Nós falamos isso lá da aula do nome. Então, o nome do sócio que vier a falecer, excluído ou se retirar, não pode ser conservado. Não pode. Pode a sociedade limitada adotar a firma ou denominação, sim, integradas pela palavra limitada, ok, por sua abreviatura, sendo que a firma será composta obrigatoriamente com o nome de todos os sócios. Pessoal, nada disso, né? 1158. Pode a sociedade limitada adotar a firma ou denominação integrada pela palavra final limitada ou sua abreviatura. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, não de todos. A denominação deve designar o objeto da sociedade, claro, porque sempre é assim, se for denominação, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios, porque pode ser qualquer expressão linguística, inclusive o nome do sócio. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e limitada dos administradores que assim empregarem a firma ou denominação. Ótimo. O nome empresarial pode ser objeto de alienação por ato inter vivos ou causa morte? Não. 1164. O nome empresarial ele não pode ser objeto de alienação. Não pode ser objeto de alienação. Equipara-se ao nome empresarial para efeitos de proteção da lei a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Perfeito. Parágrafo único do 1155. O que é o nome empresarial? A firma ou a denominação utilizada para o exercício da empresa. Equipara-se ao nome empresarial a denominação sociedade simples, associações e fundações. Qual nome terá as sociedades simples, associações e fundações? Firma ou denominação? Denominação. 5.6. Em relação ao empresário. Fácil. O empresário casado não pode ser outorga conjugal, salvo se no regime de separação total de bens alienar os imóveis que integram. O empresário pode alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-lo de ônus real, independente do regime de bens. Ele pode, sem necessidade de outorga. 978. O sócio incapaz poderá exercer a administração da sociedade? Falso. Ele não pode exercer a administração da sociedade, né? O sócio incapaz, ele não pode exercer. Desde que ele não exerça, né? Ele não pode exercer. Se faculta aos cônjuges contratar a sociedade entre si ou com terceiros, independentemente do regime? Sim, verdade. Mas, se for comunhão universal de bens ou separação obrigatória, não. Se for estes dois, não. Se for estes dois, não. Falso. 977. Caso venha admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao registro público de empresas mercantis a transformação de seu registro de empresário para sociedade empresária, desde que transcorrido 2 anos do início da atividade? Não. Ele não fala nesse prazo. Esse artigo eu acho que está lá na transformação. Acho que é 967, parágrafo 3º. Obrigado, Fernanda. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 967, parágrafo 3º. Isso, não. Não é não? 968, não. 967.
Parágrafo 3º, não? O empresário, caso venha admitir sócio, deixa eu jogar aqui que lá sai aqui agora. Ah, não é mesmo, não. Caso venha a admitir sócios, parágrafo 3º, Fernanda, sim, mas é do 968. Ah, sim. Caso venha admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao registro público de empresa mercantil a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, observado o que couber o disposto no 11.13 e no Não fala prazo. 11.15. 11.13. 11.13, fusão a 11.15 e transformação de incorporação. O ato de transformação independe de dissolução e obedecerá aos preceitos da Constituição. A transformação depende do consentimento de todos os sócios. E, por fim, a transformação não modifica nem prejudica os direitos dos credores. Não fala prazo. Não fala o prazo. Sexto. Letra E. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida. 974. Por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. 7. A pessoa física prestadora... Ok, então a 6 é letra E. 7. Sobre a figura do empresário. Pessoa física prestadora de serviços de natureza artística, os quais constituem elementos de empresa, deverá necessariamente escrever no registro público da empresa mercantil antes do início da sua atividade. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão, essa está correta. Artística, científica, literária, intelectual. Ainda com o concurso de auxiliares, salvo se o exercício constituir elemento da empresa. Então, isso é falso, porque nesse caso constitui. Então, se constitui elemento de empresa, ele obrigatoriamente, ele é empresário, portanto, ele será empresário e ele deverá iniciar, ele deverá se inscrever no registro público de empresas mercantis antes do início da atividade. B. Menor relativamente incapaz assistido tem capacidade para requerer a inscrição originária como empresário, com a ressalva de que não poderá exercer a administração? Não. Ele não pode. Ele pode participar ele pode ser sócio, mas ele não pode inscrição originária de empresário. Vocês se lembram disso? O empresário é só continuar. Ele é sócio. Por isso que eu fiz aquele quadro, né, Lorena? Você até perguntou. Por que você está falando do sócio empresário? Você lembra disso, né, Lorena? Uhum. Letra B, não. O empresário casado pode alienar imóvel que integra o patrimônio da empresa desde que haja outorga, independente de outorga, independe do regime. Cônjuges casados sob o regime de clube ou separação não poderão contratar entre si sociedade. Os cônjuges, é correto afirmar, casados sob o regime de comunhão universal ou de separação não poderão contratar. Olha só, o que nós estamos falando? Faculta-se ao cônjuge contratar entre si ou com terceiros, desde que não tenham casados no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Cônjuges casados não poderão contratar. Faculta-se aos cônjuges contratar, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal ou na separação. Ou seja, se eles forem casados nesse regime, eles não podem contratar entre si. Separação convencional, pessoal, aí é demais, né? Na verdade, a questão isso é verdade, é CUB e separação obrigatória. Não é separação convencional. Mas qual que ficou certa, então, professor? Letra A. Ah, tá. É porque o regime, essa frase seria certa se fosse escrita da seguinte maneira: cônjuges casados sob o CUB ou de separação obrigatória não poderão contratar. Eles colocaram separação convencional. Mas lá na hora, né? Considera-se empresário aquele... O que é o empresário? É o que exerce atividade empresária. Atividade APL. Atividade profissional, econômica, organizada, produção e circulação de bens e serviços.
Afastada as atividades de natureza intelectual, por serem tipicamente civis, isso é verdade. Mas, por outro lado, temos uma exceção que, a depender do caso, ela pode vir a ser considerada empresária, né? Se houver elementos de empresa, não é isso? 966. Constituírem elementos de empresa, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. 8. 966 do Código Civil define empresário como que exerce a atividade profissional APEL com a finalidade PC, bens ou serviços. Letra B. APEL, PC, BS. Fácil. 8, letra B. 966. Fácil. Agora, vamos lá ver os limites da Lei 123, da Lei Complementar 123. Isso aqui cai demais nas provas, esses limites. Inclusive, esses limites, eles constam aqui. Eu vou falar para vocês, esse livrinho aqui é daqueles, é muito bom. Você estudando o livro e decorando a lei, você já vai fazer uma ótima prova. 2.4. Todo mundo aí, Mário, Lorena, Fernando, 2.4. ME e EPP. Não se trata de espécie de empresário, são qualificações jurídicas atribuídas ao empresário individual, à sociedade empresária e à ERELI. Quais são os limites? A qualificação de ME e EPP pode ser atribuída a um empresário individual, sociedade empresária ou ERELI, desde que possua um faturamento bruto anual nos limites de lei. Até 360 mil para ME. Então, vamos lá. ME. 360 mil. ME. Até EPP. EPP é de 360 a 4.800.000. 360. Então vamos colocar aqui. Então, empresário individual, sociedade empresária, ERELI. ME até 360 mil e de a 4.800.000. 360 mil a 4.800.000. O MEI. Quem que é o MEI? O MEI é apenas para o empresário individual. E o limite é 800 e o limite é 81 mil reais, receita bruta no ano anterior. Tudo é receita, um é faturamento bruto anual, aqui é faturamento bruto anual. E aqui é receita bruta anual. Receita bruta anual. O MEI é receita bruta anual de 81 mil reais. 81 mil reais. E vamos imaginar, nós ainda temos mais uma outra qualificação. Vamos imaginar que nós temos um empresário individual, que é ME, correto? Então, vamos imaginar que eu tenho um empresário individual, ME, então, um empresário individual, ele seja ME. Se, nessa situação, microempresa, até 360 mil, se ele oferir a receita bruta até o limite do 18A do parágrafo 1º, ele vai ter uma outra denominação. Pequeno, qual o limite? O limite de 81 mil. Se ele atingir o limite até 81 mil, qual que ele vai ser? Qual vai ser a denominação dele? Pequeno empresário individual. Pequeno empresário individual. Agora, com esse quadro, a gente matou todas as possibilidades. Ó, o que diz o artigo 18A? Que é MEI, o empresário individual,
que se enquadra nas condições do 966, não tem problema, que aufira a receita bruta anual de 81 mil. Ótimo. Então, MEI, 81 mil. Qual o artigo? 18A, artigo 18A da Lei Complementar 123. Vocês concordam que, por exemplo, se eu tenho um MEI, o MEI, microempresário individual, ele é obrigatoriamente um empresário individual, é uma qualificação. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 81 mil. Aqui eu tenho 360 mil. Se ele é MEI, ele tem receita bruta anual, o microempresário individual, até 80 mil. Então, se ele é empresário individual, eu quero falar o seguinte. Aqui ele não é MEI, não. Vamos imaginar aqui. Aqui ele não é MEI, não. Aqui, na verdade, ele é ME. Vamos imaginar que o ME, na verdade, que é um empresário individual, correto? Ele tem até 360 mil. Só que, se ele ficar dentro dessa possibilidade, ele pode ter uma outra denominação aqui no meio, no ME. Pequeno, o ME, o ME, o microempresário. Ele vai ter, então, o pequeno empresário. Esse aqui é o pequeno empresário. Então, se ele é MEI, o empresário individual que tenha considera-se MEI, que é esse aqui, o empresário individual, que tem até 81 mil, o MEI, até 81 mil. E a outra, o pequeno empresário, é o empresário individual, caracterizado como microempresa, que nesse caso seria 360 mil, até o limite de 81 mil. Para equiparar, isso é fácil. Então, qual o limite? Letra B. 9, letra B, correto. Você vai sempre lembrar, ME até 360 mil, EPP 360 mil a 4 milhões e 800. Eu vou tirar uma foto para a gente. Receita bruta. Ai, Laura, não foi ótimo o que você fez agora. Vocês viram? Abri a boca, né, professor? Ai, que vergonha! Não abriu a boca, não. Tava dando um assunto interessante. A Lorena, assim, tá curtindo a beça. Não, mas eu estou mesmo. Foi sem perceber ainda, isso que é o pior. Ó, vamos fazer o seguinte, Lorena, levanta então, vamos fazer 5 minutos de intervalo. Aí você levanta, joga uma água no rosto, toma um café, e aí você volta para cá, tá bom? Não, eu tô brincando com você, não teve nenhuma gesto indelicado da sua parte, não foi isso não. Então até daqui a pouco. Nada obsceno. A aula para começar a ler o livro e acompanhando direitinho, porque o livro me parece ser uma coisa que prende. Eu comecei a ler ele, gostei da leitura. Aquela aula você precisa ver, viu? Porque foi muito boa, tá? Veja mesmo. Todas, né, Lorena? Né? Deixa eu ver se eu vou pagar minha etapa de Elisa. Como sempre, querido mestre. Nem adianta se comparar com a Elisa. Elisa é diferente. E ela combina com o professor Joaquim, porque ele também é culto, né? São os dois, ó. Os dois, ó.
Mas, assim, não se sintam, assim, menosprezados de forma alguma, por favor, hein? O tratamento aqui é igual para todos, hein? Eu estou pensando até em assistir a uma aula um dia num sebo qualquer ou numa biblioteca para dizer aqui, Joaquim, minha biblioteca, ó. É isso mesmo. Estou brincando, né? Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Você sabe por quê? Porque eu acho esteticamente bonito as bibliotecas, né? Eu posso até não ler, porque o livro é um objeto de decoração bonito também, né? Muito. E esse efeito estético. Vamos lá. Obrigado, Mário. Mas que bom que você está percebendo aí o entrosamento, né? A sua caminhada. Falta muito, mas a gente chega lá. Não, isso é tranquilo. Não pensa assim. Pensa que a gente tem um dia de cada vez. Então, hoje a gente vai continuar. Aqui agora com as nossas questões. Vamos lá. 10. Com relação ao estabelecimento empresarial. O contrato que tem por objeto, questão 10. Alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produz efeito quanto às partes e a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, da sociedade empresária, no registro público de pessoas jurídicas e de publicado na imprensa local. Vamos lá dar o estabelecimento. O que fala o estabelecimento? Ó, o título 3. Nós falamos no título 3. O contrato que tem por objeto alienação, usufruto ou arrendamento só produz efeitos quanto a terceiros. Quanto a terceiros, depois de averbada a margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária, no registro público de empresas jurídicas, de pessoas jurídicas, não. 2 erros. Registro público de empresas mercantis. E publicado na imprensa local. Qual artigo, professor? É o artigo 1144. Tá, obrigada. Ok. Então, é terceiros e depois de publicado e depois de averbado a margem da inscrição no registro público de empresas mercantis. Vamos lá. O próximo. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, mesmo não contabilizados, falso, somente os contabilizados. O adquirente responde 1146 pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, e continua o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Letra C. A transferência do estabelecimento importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento. Isso é verdade. Se não tiverem caráter pessoal. Mas aí a lei fala no 1148, não é salvo disposição em contrário. Mas, regra geral, é isso mesmo. Se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, nesse caso, a responsabilidade do alienante. Esse 1148 foi considerado a resposta correta, mas aí a gente tinha que ter salvo disposição em contrário. Mas a regra geral é essa mesmo. Mas vamos ver as outras, né? O prazo é de 1 ano, está errado. A letra A está errada completamente, a B está errada. É aquela situação a mais correta, né? Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Cláusula da não concorrência prevista no artigo 1147, nos 5 anos subsequentes. 5 anos subsequentes. Letra D equivocada. Letra E. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produz efeitos em relação aos respectivos devedores desde o momento da assinatura do contrato. Não. Desde o momento da publicação da transferência, 1149. A cessão dos créditos referentes
ao estabelecimento transferido produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência. Então, você tem que promover a publicação. Por isso que o trespasse ele tem regras específicas, né? Ele é especial nesse sentido, por ter regras específicas a serem observadas, essa transferência, né? A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produz efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente. Outro erro, né? O devedor, mesmo de boa fé, terá que pagar novamente? Não, ele fica exonerado se de boa fé. 11. No registro público empresarial. Então, por exemplo, estabelecimento nós vimos todos. Já é a segunda questão de estabelecimento que nós vimos hoje. A sociedade, 11. A sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de 5 anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja se manter em funcionamento. Nós vimos isso. Qual que é o prazo? 10 anos, né? 10 anos. Agora, o artigo desse aqui, deixa eu jogar aqui. Ah, tá lá nas disposições das sociedades. Não. Deixa eu jogar aqui. Essa não está naquela lei específica, não? A qualquer. Pessoal. Ah, peraí. Deixa eu ver qual é essa. Ah, peraí, pessoal. Essa é a Lei 8934. É, né? você falou. Lei 8934. Vamos jogar aqui. É a Lei 8934. Ctrl F. Não proceder. Artigo 60. A firma, ele está falando um empresário individual, ou a sociedade. Artigo 60 da 8934. Isso, obrigado, Fernanda. Artigo 60 da 8934. Artigo 60, 8934. Vou compartilhar aqui com vocês. Perdão. Ó, é esse aqui. A firma individual ou sociedade que não proceder a arquivamento, qualquer arquivamento no período de 10 anos consecutivos, deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento. Então, a letra A é falsa. As procurações e os atos levados a arquivamento nas juntas são dispensados de reconhecimento de firma. Ó, reconhecimento de firma sim, mas não as procurações. Nós falamos sobre isso, quer ver? Falou ontem. Reconhecimento, artigo 63. Ó, artigo 63. Os atos levados ao arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma, exceto procuração. Falando sobre isso, artigo 63. Expirado o prazo da sociedade celebrado por tempo determinado, a proteção empresarial caducará no prazo de... Isso aí eu não me lembro, não. Qual é a hipótese? Caducará... Caducar... Não. Deixa eu colocar aqui. Celebrada. Expirado o prazo, 59. Expirado o prazo da sociedade celebrada por tempo determinado, esta perderá a proteção do seu nome empresarial. Ponto. Artigo 59. Artigo 59. Difícil, né? As alterações contratuais poderão ser efetuadas por escritura pública ou instrumento particular, independentemente da forma adotada no ato constitutivo. Nós falamos isso aqui. Vamos colocar aqui no ato constitutivo. Artigo 53. As alterações contratuais ou estatutárias poderão ser efetivadas por escritura pública ou particular, independentemente da forma adotada no ato constitutivo. Falei sobre esse artigo 53.
Você me passou esses artigos, você lembra, Fernando? 53, eu escrevi aqui. Estava marcado, então. Era questão. Ok, então a letra D é a letra correta. 8934. Por incrível que pareça, essa prova da VUNESP essa questão tem uma relevância especial para a gente, porque ela é de 2018 de São Paulo para provimento. É a do cartório de São Paulo para provimento. Essa lei, então, a gente tem que ficar atento a ela. Definição de estabelecimento contido no artigo 1142. Vocês se lembram que eu falei qual que era a natureza jurídica do estabelecimento? Ele é a universalidade de fato ou universalidade de direito. A letra 12. Questão número 12. O estabelecimento, segundo a doutrina majoritária, ele é universalidade de fato. Artigo 90. Universalidade de fato. Uma pluralidade de bens singulares que tenham uma destinação unitária. É uma universalidade de fato. Só que há uma corrente minoritária que diz que o estabelecimento seria uma universalidade de direito, complexo de relações jurídicas, assim como a herança, complexo de relações jurídicas dotadas de valor econômico. Considerando a expressão estabelecimento contida no 1142, a possibilidade prevista no 1143 seguinte, a natureza jurídica desse instituto jurídico foi adotada pelo legislador é aquela de não tinha universalidade de fato. O que faltava era universalidade de direito. Por quê? Estabelecimento não é pessoa jurídica, não é sociedade de fato e não é núcleo patrimonial provisório. Então, letra B. A justificativa da banca para a resposta letra B é que é a corrente minoritária. Minoritária. 13. Quais dos elementos indicados a seguir são considerados indispensáveis para a existência de uma empresa? Eu fiz esse quadro aqui várias vezes. Empresa. Eu tive atividade, empresário. Bastava isso, atividade e empresário. E o que marca a resposta que atende a essas duas situações é a letra D. A banca considerou também o estabelecimento. São indispensáveis para a existência de uma empresa. Atividade, empresário. Eficiência. Registro no órgão competente. Isso a gente fala que não. Eficiência não faz sentido isso. Comercialização dos produtos também não. Porque há empresas, né, que são estabelecidas e elas não comercializam. Elas levam anos para iniciar uma comercialização de um determinado produto. Lucro, sociedade, empresário individual. 14. Segundo o Código Civil, os bens empregados na atividade empresarial do empresário individual representam garantia dos credores, portanto não podem ser alienados sem anuência deles. Não, isso não faz sentido. Os bens, não. Do empresário, os bens empregados na atividade empresarial representam garantia, segundo o Código Civil, isso não tem sentido. Vamos adiante. O empresário individual casado só precisa de anuência do cônjuge para alienar bens imóveis empregados na atividade empresarial se o regime for de comunhão universal. Pessoal, olha lá. 978. Eu estou falando da capacidade. Eu estou falando do empresário. E qual é o empresário? O empresário individual. O 978, por excelência, ele se reporta ao empresário individual. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, 978, um empresário individual casado, sem necessidade qualquer que seja o regime de bens, ele pode alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-lo. Isso aqui é um pouco paradoxal falar isso, sabe por quê? Porque se ele é empresário individual, não há, vocês concordam, patrimônio de empresa? Não há patrimônio de empresa.
Não há patrimônio de empresa. Há o patrimônio do empresário individual. No empresário individual casado, pode alienar bens imóveis que integrem, sim, 14, letra C, correta, absolutamente. Artigo 978. Um empresário individual casado pode alienar. Ó, prova de 2016, hein? O empresário individual casado, ele precisa de anuência do cônjuge para alienar? Não, pessoal, 978. O casado, ele pode, qualquer que seja o regime, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Ponto. Ponto. Fácil. Os bens empregados, eu não... Vamos considerar isso, mas assim, os bens empregados, não. Desconsidera essa letra A resposta é a letra C. Estabelecimento. Agora a gente já pode ir mais adiante, porque mais rápido, porque a gente já sabe. A eficácia da alienação do estabelecimento, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o passivo, depende do pagamento de todos os credores ou consentimento destes que se admite de modo expresso ou tácito no prazo de 30 dias contados de sua notificação. Perfeito, letra A. Letra B. Por consistir um complexo de bens organizados para exercício da empresa, o estabelecimento não pode ser objeto unitário de negócio? Pode. Pode. O contrato que tenha por objeto o trespasse do estabelecimento produzirá efeitos contra terceiros a partir da assinatura? Não, publicação. Publicação. E já vimos uma anterior a essa, em 2000, da VUNESP. O adquirente do estabelecimento responde pessoalmente pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, independentemente de estarem contabilizados? Não, só os regularmente contabilizados. O alienante, em razão de expressa previsão legal, não pode fazer concorrência em 5 anos subsequentes à assinatura do contrato de trespasse, não sendo admitida autorização expressa. Pessoal, é admitida autorização expressa e é 5 anos. Agora, eu não me lembro se é da assinatura, mas provavelmente é da publicação. Vamos lá. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência nos 5 anos subsequentes à transferência. Ele não fala nem assinatura e nem publicação. Ele fala transferência. Ponto. 16. Exige que o alienante ceda sobre a alienação dos estabelecimentos. É correto afirmar. Não havendo autorização expressa. Ou seja, se houver autorização expressa, poderá sim o alienante do estabelecimento fazer concorrência. Deixa eu dar uma olhada nesse enunciado 490 da quinta jornada de... Professor, depois só volta a gente aí, fechar a lei fazendo favor. Ah, tá. Tá. Aí, agora tá. Deixa eu só fazer aqui o... Eu vou jogar aqui no enunciado, esse enunciado 490 para... A ampliação do prazo de 5 anos de proibição de concorrência pelo alienante ao adquirente do estabelecimento, ainda que convencionada... Só um minuto. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. A ampliação do prazo de 5 anos de proibição de concorrência pelo alienante ao adquirente do estabelecimento, ainda que convencionado no exercício da autonomia da vontade, pode ser revista judicialmente se abusiva. Ou interessante. Interessante. Então, 16. Sobre a alienação dos estabelecimentos empresariais. É correto. Exige que o alienante ceda separado individualmente ao adquirente cada um dos contratos estipulados para exploração? Não. Todos os contratos eles são cedidos conjuntamente. Isso é falso. 16, a letra A é falsa. Permite que o alienante se estabeleça de imediato, se assim desejar? Falso. Continuando a exploração? Não. Salvo disposição. Caso não haja expressa vedação contratual. Falso. Regra geral,
Ele não pode. Só se houver disposição legal é que ele pode. Só um minuto, por favor. Peguei um lenço aqui. Letra C. O contrato de alienação de estabelecimento produzirá efeitos imediatos entre as partes e perante terceiros. Imediato? Não, imediato entre as partes. Perante terceiros com a publicação. A partir da publicação, o contrato só produz efeitos depois de averbado à margem da inscrição ou da sociedade e publicado. Então, é averbado e publicado. Só nessas duas situações. Espero que eu não fique gripado, mas a gente fica com o ar-condicionado ligado. Agora meu nariz está um pouquinho irritado. Letra C. O contrato de alienação de estabelecimento produzirá efeitos imediatos? Não, averbação e publicação. Letra D. A alienação implica a responsabilidade do adquirente pelos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, sem prejuízo da obrigação solidária do primitivo, devedor? Verdade. 1147. Não. 1146. Ok. 17. A respeito da escrituração mercantil. Depois do estabelecimento, nós temos os institutos complementares. Nós temos o registro, nós temos o nome empresarial, que já sabemos, nós temos os prepostos, nós temos a escrituração. Isso nós temos aqui naqueles capítulos específicos. São capítulos mais simples porque simplesmente é o que está aqui na lei, né? Não tem muito mistério. 17. Os livros obrigatórios do empresário e da sociedade empresária devem ser autenticados na junta comercial? É incorreto. Nós vimos isso. Vocês se lembram que um dos atos praticados era a autenticação dos livros? Vocês viram ontem? Vocês se lembram? O primeiro era a matrícula, o segundo era o registro e a averbação, né? E depois o outro ato era a autenticação dos livros. Só conferindo aqui na minha tela, se não estou falando ou faltando alguma coisa. Isso, arquivamento, matrícula, arquivamento, né? Registro e averbação. Isso. A matrícula dos auxiliares do comércio, que são os leiloeiros, tradutores, o arquivamento dos atos constitutivos e também a averbação e a autenticação dos instrumentos de escrituração contábil, dos livros contábeis, tanto do empresário quanto dos auxiliares, né, sob a pena de se ter escrituração contábil irregular. É o artigo 32 da 8934. Os livros obrigatórios é incorreto. Quando preencherem os requisitos legais, os livros contábeis fazem prova a favor de seu titular nos litígios entre empresários? Isso é verdade. Isso é verdade. Quando preenchem, eles fazem prova de seu titular nos litígios entre os empresários. Deixa eu ver aqui no Código Civil. Preencherem os livros contábeis, não. Está aqui na nossa 89, os livros fazem prova. Fazem prova. (8, 10, 406). Enfim, mas isso é verdade. Não achei o artigo, mas isso é verdade. As sociedades anônimas, elas deverão manter. As sociedades anônimas, elas deverão manter registros permanentes observando a legislação e os princípios de contabilidade geralmente aceitos e registrar suas mutações patrimoniais segundo o regime de caixa?
essa foi considerada incorreta, mas a gente vai jogar na 6.404. O exame de livros comerciais em ação judicial envolvendo contratos mercantis fica limitado aos lançamentos correspondentes às transações entre os litigantes. Isso é verdade. Vamos dar uma olhada se isso aqui consta. A escrituração ela é tratada no 1179, o empresário e a sociedade são obrigados a seguir um sistema de contabilidade na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva. E vão levantar o balanço patrimonial e o resultado econômico. É dispensada, além dos demais livros, é indispensável o diário, que pode ser substituído. Essa da Lei 6.004 é uma disposição pertinente à Lei 6.404. Vamos lá. 6.404 mutações patrimoniais, Ctrl F. A escrituração é o artigo 177. É o artigo 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes da 6.404, com obediência aos preceitos da legislação comercial e dessa lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações segundo o regime de competência, segundo o regime de caixa. Pessoal, como eu tenho informação, eu também sou contabilista, uma hora eu explico essa regime de caixa e regime de competência para vocês. Agora, no atual momento, não vamos nos preocupar com isso, não. Vamos pensar o seguinte, essa Lei 6.404 são não sei quantos artigos, então vamos ser estratégicos, vamos nos utilizar de uma estratégia. Essa lei não vamos usar essa lei, não vamos estudar essa lei. Vamos estudar menos coisas, menos temas. E aí vamos para a prova assim, eu preciso resolver aí 70% da prova. Estuda 70% do edital. Porque essa lei é uma lei bem complexa, ela tem muita informação para cair uma ou duas questões. Não faz sentido isso. Pode ser que essa lá no Rio Grande do Sul tenha mais questões, porque são 18. Mas mesmo assim, é uma prova, é uma lei muito com uma incidência pequena. 18. Assinale a alternativa correta acerca do estabelecimento conforme disciplinado pelo Código Civil. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados? Ok. Continuando o primitivo solidariamente responsável quanto aos vencidos pelo prazo de 2 anos? Não, é pelo prazo de 1 ano da publicação do trespasse. Não restando ao alienante bem suficiente para resolver seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, é verdade, ou do consentimento expresso ou tácito destes, no prazo de 60 dias? Não, no prazo de 30 dias da notificação. Já vimos isso. C. O contrato que tem por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento produzirá efeitos quanto a terceiros a partir da data em que se realize o trespasse? Da data? Não, da publicação e da averbação. Averbação e publicação. Trespasse. O contrato que tem por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois da averbação, à margem da inscrição do empresário, ou de publicado na imprensa oficial. No caso de arrendamento do estabelecimento, não havendo autorização expressa, o arrendante não poderá fazer concorrência ao arrendatário nos 5 anos subsequentes ao arrendamento, independentemente do prazo de contrato? Não, tem aquela hipótese que, a depender do prazo de contrato, é durante o prazo, que é do parágrafo único do 147. Regra geral, não há autorização expressa. Quem vende
O estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes. Agora, nos casos de arrendamento ou usufruto, não, a proibição ela vale, ou seja, a pessoa que institui o usufrutuário, o usufruto, né, em favor daquele outro, ou então aquele que promove o arrendamento em favor do arrendatário, a proibição prevista nesse artigo vai persistir durante o prazo do contrato. Ok. Então, isso aqui não é verdade. Independentemente do prazo do contrato, não. 18, letra E. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente. Artigo 1149. A cessão referente ao estabelecimento, cessão de quê? De créditos referente ao estabelecimento transferido produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor fica exonerado se de boa fé pagar ao cedente. 19. Eu vou resolver até a questão 20, tá bom? Até a questão 20, tá? 19. O estabelecimento, por representar o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, por empresário ou sociedade, não pode ser objeto unitário? Pode ser objeto unitário. Letra B. O contrato que tenha por objeto alienação, usufruto ou arrendamento só produz efeitos contra terceiros tão logo seja verbados e, independente de publicação, falso, com a publicação. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ok? Ou do consentimento deste de modo exclusivamente expresso ou tácito, em 30 dias da notificação expressa ou tácita. C. O adquirente, essa prova difícil, né? O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores da transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo, solidariamente obrigado pelo prazo de 2 anos. Não, o prazo é 1 ano. Salvo disposição contrária, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias da publicação da transferência, com justa causa, ressalvado responsabilidade do alienante. Perfeito, letra da lei. A incapacidade superveniente do empresário, questão 20. Incapacidade superveniente não impede a continuidade do registro da empresa pela agora incapaz, mediante autorização judicial com a nomeação de um representante. Sim, verdade. Exime de responsabilidade o representante ou assistente do empresário incapaz, se este nomear um gerente? Não. Na capacidade, quando há nomeação de gerente, o fato de haver nomeação de gerente não exime o representante. Se o representante, 975, se o representante ou assistente for pessoa que por disposição não puder exercer atividade, nomeará o juiz com aprovação, será nomeado com aprovação do juiz ou mais gerentes. A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados. Então, o fato de haver gerente não exime o representante ou assistente dos atos. Então, isso é falso. Acarreta extinção imediata da sociedade empresária? Não. Podem exercer atividade os empresários que estiverem em pleno gozo, sim. A pessoa, poderá, 974, poderá o incapaz continuar o exercício da empresa antes exercida por ele enquanto capaz, ou por herança, né? Ou por seus pais. Então, é falso. D, não impede. A incapacidade não impede a continuidade do exercício da empresa, podendo ele exercer? Não. Ele não pode exercer a administração. Por quê? Porque ele vai ser exercido por meio de representante ou devidamente assistido. Sempre com autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos, esse parágrafo primeiro, bem como da conveniência em continuá-la. Então, nós fizemos 20 questões, falamos sobre muitos temas e espero que vocês tenham gostado aí da aula e reforçou. Hein, Lorena? Quer falar alguma coisa? Não, foi muito boa a aula, gostei muito. Eu achei que rendeu mais. O que você rendeu, achou? Né? Também achei. Eu gostei também. Uhum. E Mário?
vocês viram que as nossas aulas da parte da tarde, né, ajudam muito aqui na hora da... Nossa, muito mesmo. Então, por exemplo, igual a Fernanda. A Fernanda assistiu a aula, depois ela estudou e à noite ela resolveu as questões. Então, e essa semana é empresário. Pronto, ela se organizou, conseguiu vencer a matéria. Amanhã a gente vai ver aquelas sociedades não personificadas rapidamente. E vamos tratar também das sociedades contratuais. Não vamos tratar da 6.404. Eu vou passar os exercícios para vocês. Se eu não passar hoje, agora, eu passo amanhã de manhã, para vocês imprimirem. E na segunda nós vamos ver os títulos de crédito. E na terça nós vamos ver falências. Fechou. E aí, matou o direito empresarial. Já temos o tributário, já temos o empresarial, já temos as sucessões. Então, a gente ainda vai ter mais direito civil. Agora, não se preocupem, não, porque eu estou pensando aqui que o Código do Rio Grande do Sul, a gente vai dar uma estudada dele, a gente vai fazer uns encontros aí na última semana. Eu vou organizar um jeito para a gente ver, então, no domingo, a gente vai estudar esse código de normas. Então, assim, não se preocupem não, entendeu? Só se vocês puderem assistir aquelas outras aulas que nós fizemos lá do Código de Normas do Paraná, elas também são válidas, mas você vai assisti-las com esse código. Mas não se preocupem não, se vocês forem seguir a organização que eu estou trazendo aqui para vocês já vão estar bem organizados. Não se cobrem mais assim por outra organização. Eu estou atento que a gente ainda precisa fazer um momento para o Código de Normas do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter administrativo e constitucional também, né, professor? Tem uma semana ainda. Isso, aqui. A gente tem ainda o administrativo e o constitucional. Ah, tá ali naquela frase. Ó, a gente vai ter o administrativo na primeira semana, 8, 9 e 10, administrativo. E depois do dia 15, 16 e 17, depois da prova do Rio Grande do Sul, que seria o constitucional. Mas aí a gente pode, por exemplo, fazer o constitucional no dia 11, 12 e 13, que a gente não tem aula. É isso aqui, ó. Mas não preocupa não, a gente vai fazer uma... Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui. A prova é dia 14, hoje é dia 21. Né? Então a gente vai ver o empresarial até aqui. Aqui essa semana a gente vai ver os direitos reais, então a gente já vai estar bem. Na última semana a gente ainda vai ter mais direito civil. Aqui eu posso encaixar o Código de Normas nessa semana da primeira semana de abril, na última semana de abril. 8, 9 e 10, antes da prova, é administrativo. Na outra semana é que nós teremos constitucional. Afinal de contas, o curso da parte da tarde era o curso pensado para atender... É verdade, para o Paraná. O Paraná, né? Mas, assim, a gente vai fazendo os ajustes. Vocês vão seguindo essa organização minha, falando assim, ó, estuda isso, que a gente vai vencer. Não se preocupem, eu não estou encaixando alguma coisa. Não. Porque a gente vai estudar o empresarial, a gente vai estudar o direito civil, e a gente ainda vai conseguir estudar o Código de Normas. A gente vai dar uma... A gente vai fazer uma maquiagem. A gente vai fazer algum ajuste com o Código de Normas. Não se preocupem, não. Vamos vencer aqui mais uma semana com essa nossa programação, tá bom? Então, amanhã, às 13 horas, estamos todos juntos, tá? Combinado. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Tchau.